Fala, trader, como é que você tá? Tranquilo? Não sei se vocês perceberam aí, mas minha voz tá meio... Tá tenso, na verdade. Mas não tem problema não, tô aqui para honrar o compromisso com vocês. Eu quero fazer uma pergunta, é o seguinte. Você sabe quando pegar um trade e depois que ele chega na região de interesse? Fica até o final do vídeo aí que você vai entender o porquê, né? Como vocês sabem, segunda a sexta-feira eu passo aqui todo o viés, toda a análise aí dos pregões que aconteceram hoje no mini índice e mini dólar, tá bom? E fala um pouco da expectativa ali em relação ao Ibov, já que é o, o ativo mãe aí, tá? Já que o mini índice também é um derivativo do Ibov, beleza? Então vamos lá, que eu vou te mostrar aí todo o conteúdo com base no modelo institucional de análise chamado SMC, tá certo? Então vamos lá, vamos para a vinheta, simbora, vamos para o gráfico, né? Primeiro vinheta, depois gráfico, né? Modelo, vamos lá. Bem, ontem eu comentei com vocês no viés de ontem, na análise, que esse ponto nós temos como um ponto de alerta, tá certo? Não para pegar trade lógico, seria um ponto de alerta, por quê? Já que ele tinha quebrado uma estrutura mais, no caso, para cima aqui, ó, nesse ponto, e ele não venha falhar esse movimento, não venha mudar o caráter, tá bom? Pelo menos dessa estrutura, para a gente poder ter uma mitigação desse ponto para poder subir, eu tinha deixado um ponto de alerta ali e tinha dito a vocês, ó, esse é um ponto de alerta que ele pode querer dar uma resposta, mas essa resposta, logicamente, teria que ser precisamente através de um confirmation entry para você poder pegar esse trade. Confesso a vocês que essa semana tem sido a semana do dólar, beleza? Por quê? Porque o mini índice ele não tem dado algumas confirmações de movimentações, a não ser, lógico, a continuidade do movimento. Porém, pregões que não se estabelece ali uma movimentação concreta para poder surfar esse movimento. E aí, como nós temos dois ativos e nem sempre vai rolar oportunidade em um ou no outro, né? A gente vai estar sempre na expectativa, lógico, de pegar um trade nos dois ativos, porém, a gente tem ali uma perspectiva que se um falhar, o outro vem a suprir. Então, hoje no Ibov, nós tivemos aqui uma movimentação de continuidade de topo. Inclusive, eu já estou de olho aqui nessa movimentação, porque está bem provável que seja uma distribuição de Wyckoff já, deixando liquidez nesses fundos para vir capturar posteriormente. Então, aqui esse ponto de alerta, de fato, quem estava alerta não levou loss, eu não levo loss esse movimento. Por quê? Porque eu sei que para se levar loss nesse ponto, cara, não é legal, não é interessante, né? Então, mais uma vez, ele quebra a estrutura para cima. E agora, nós temos um ponto de reversão de movimento a partir desse fundo, tá certo? E aí a gente tem essa estrutura ainda dessa mesma forma. A gente segue essa sequência aí, na expectativa que ele venha a mudar esse caráter. Lógico, lembrando sempre que enquanto ele está subindo, até que se prova o contrário, é compra. Ah, mas eu vou comprar na região premium? Lógico que você vai comprar na região premium, né? Porque você precisa entender onde é que onde de fato está acontecendo, onde é que tá, o movimento está acontecendo. Desse jeito, eu falei para vocês, nós estamos dentro desse range aqui, galerinha, ó. Nós estamos na mitigação desse range, então a gente pode perder topo, esses topos aqui para quê? Para mitigar essa estrutura. A gente pode ter uma movimentação de mitigação dessa estrutura, desses topos aqui, ó, rompimento, tá certo? Para poder mitigar essas regiões aqui à esquerda do gráfico, desse ponto, beleza? E logicamente a gente vai ter aí uma movimentação que ele pode querer vir perder esse topo, não perdeu ainda, tá? Mas pode querer, tá bem? Vocês perceberem aqui, ó, a gente levando em consideração esse topo como o topo majoritário desse movimento aqui de quebra de estrutura, a gente tem ali o movimento nivelando lá, ó, e ele pode querer parar ou nivelar aqui para poder corrigir, beleza? Mas de antemão, nós temos uma movimentação, um cenário bem lateralizado nesse ponto, beleza? Não tem nenhuma definição porque ele não rompeu ainda esse topinho. Então a gente tem essa movimentação de captura desses swing points que estão aqui internamente, né? Para poder nivelar. Então a expectativa é que ele chegue de fato a algum order block ali, um movimento naquele ponto e passe a corrigir. Corrigir o suficiente, lógico, para a gente poder estar fazendo nossos trades ali conforme oportunidades e gatilhos venham a surgir, tá certo? Então essa nossa movimentação aí
para essa movimentação, esse cenário. Lembrando que esse ponto pode ser sim também um fake shock. Eu já cheguei a comentar com vocês aí, olhem todos os vídeos aí que vocês vão ver que eu falo sobre fake shock. Então, de toda forma, qualquer gatilho que vier acionar aqui de venda daqui para cá, se você for parar para prestar atenção daqui para cá, dão 2.000 pontos. Ou seja, se a gente vier estar errado, operando vendido aí nesses pontos, a gente vai estar errado, mas vamos estar errado com 2.000, 1.000 pontos no bolso, 500. Então, tem muito movimento aí para acontecer. Beleza? Então, fica essa dica para você poder transferir o seu... movimentar, sempre mudar o tempo gráfico. Não fique bitolado a tempo gráfico. Não fique engessado a tempo gráfico. Eu tenho um aluno que fica... Ah, mas esse tempo, esse time é em qual tempo gráfico? Cara, não fique. Pense na estrutura. Se você ficar bitolado sempre a movimentações engessadas a tempo gráfico, você não vai conseguir definir a racionalidade do movimento que você espera. Então tem que ficar bastante atento em relação a isso, tá bom? Porque já como esse ponto é um ponto que pode ser possivelmente um fake shock para ainda continuar a movimentação da alta, você tem esse fundo aqui como um fundo mais seguro, beleza? Para poder perder esse movimento. Então tem muito chão ainda para poder o índice rolar. Eu vou compartilhar o trade que eu comentei falar no vídeo, vou deixar no finalzinho, tá certo? Vou ser bem rápido e objetivo, mas, cara, vocês vão aprender muito com esse trade aí. Então fica aí até o final, tá certo? No mini índice, olha só o que aconteceu no mini índice hoje. Eu tinha passado, galerinha, isso aqui é o quê? Isso é uma distribuição de Wyckoff, tá? Preste atenção que ele está exatamente... Ele parou, inclusive, no desenho que eu falei, ó. Rente lá o desenho. Então, a gente pode ter sim uma movimentação, uma configuração que venha a perder esse topo, já que a gente já tem todas as fases já concluídas. Aqui a gente precisa entender que foi feita uma quebra de estrutura, tá? Quebrou mais uma estrutura nesse ponto. E aí a gente tem esse movimento aqui, ó. Tá? A gente precisa desse movimento, dessa confirmação desse movimento perdendo aquele fundo. Então, o que acontece? Foi feito o nosso buy side liquidity nesse ponto, tá bem? A gente tem a movimentação agora que essa estrutura aqui, ó, essa movimentação aqui é interessante ser perdida. Ali vai ser nosso choque interno, tá, gente? Vai ser nosso choque interno. Para poder surfar uma subestrutura, tá? Se o movimento tá aqui sai daqui, ele pode querer transportar para esse ponto, dar uma resposta e fazer isso. Então aguardem essas movimentações, tudo aí é confirmação. Lembrando sempre que aqui, ó, a gente já consegue identificar uma liquidez já plotada. Então isso aqui pode ser indução ainda, mas se romper esse fundo aí, a gente tem essa expectativa. Lembrando, fiquem atentos o quê? No famoso fake shock que eu comento com vocês sempre, beleza? Cuidado, cuidado, porque isso aí vai ser um choque do interno. Tudo que acontece no pregão é preciso ser o que? Analisado. Hoje foi uma super quarta, né, no Brasil. Hoje a movimentação do pregão ela não deu muita alternativa dessas movimentações. Vai ter gente que vai dizer, ah, mas aqui era um momento de compra. Cara, esse movimento aqui de captura de liquidez, tá? Ele deveria ter, ou ele rompia fundo de fato, ou ele confirmava esse boys, né? Para poder a gente sair dessa região aí. Então, não tem trade no mini índice até que ele saísse desse ponto. Perceba que ele não faz isso, tá? Ele fica num range lateralizado e um movimento de alargamento. Esse movimento assim de alargamento, a gente precisa de uma definição. Ele é meio que imprevisível, geralmente ele continua, tá? Essa movimentação, porém, é necessário ficar bem atento em relação a isso. Então, para o mini índice, a gente espera que ele mude lá esse caráter do choque interno ali. A gente levar em consideração que isso aqui foi de fato um uptrust of distribution, que é esse UTAD, tá certo? Para poder surfar essas movimentações. Até então a gente tem esse range, né, já que ele fez esse boys, e tudo que nós temos aqui abaixo é alvo. Então a gente tem alvo aqui nesses pontos, beleza? Assim como eu deixei para vocês em outras movimentações, são as próximas regiões de interesse do preço. Aqui, ó, é importante saber que aqui tem uma liquidez e que isso aqui é alvo, tá bom? Belezinha? Então é isso que a gente tem para o cenário de amanhã no pregão. Essa semana, como eu falei, é a semana do dólar. E agora que vem a grande sacada. Grande checkmate aí para vocês pegarem insight aí no dólar. Olha só que interessante que o dólar faz hoje.
O dólar faz hoje uma movimentação bem interessante aqui, cara, que eu cheguei até a falar com a galera, mandei tudo isso aqui, esses balãozinhos que vocês estão vendo aqui, todos eles são plotados e falados lá na comunidade. Se você não faz parte ainda, você está perdendo, deixando dinheiro na mesa, né? Faça parte da comunidade. O que acontece? O pregão fecha aqui, ó. Faz uma quebra de estrutura, levando, lembre-se, isso que vocês estão vendo aqui, ó, esse movimento aqui no todo, é a mitigação desse range, ok? Ou seja, ele precisava chegar nessa região premium para jogar o preço para baixo. E, cara, foi tão simples e tão objetiva essa leitura que funcionou dessa forma. Perceba, se eu sei que ele está mitigando esse range que está impulsionando, onde o viés é pessimista, é de baixa, o que é que eu aguardava? Uma captura de liquidez, ó. Captura de liquidez e o BSL, que é o Buy Side Liquidity, que é justamente esse ponto aqui. Então, se ele fez o Buy Side Liquidity, olha o que foi que ele veio buscar, velho. O cidadão veio buscar exatamente esse Fair Value de Block aqui, ó. Tá vendo? Exatamente esse Fair Value de Block. Você poderia antecipar esse trade, tá certo? Antecipar esse trade ali com um risco bem baixo, 5 pontos ali no início do movimento, ó lá. Tá vendo? Ou você poderia aguardar uma confirmação. E é na confirmação que está o segredo do checkmate. E aí eu vou falar para vocês. Vou até apagar aqui. Deixar isso aqui. Deixar aqui, ó. Só para vocês entenderem a magia do institucional. Cara, se ele faz um sell side liquidity aqui, ó. Ele vai transportar o capital para outra direção. Beleza. Então, se ele fez isso, ele também fez o buy side. Então, se ele fez o buy side, o que foi que ele fez? Ele fez um movimento de whipsaw. Ele cerrou para baixo, depois para cima e jogou o preço para o outro lado. Então, dessa forma, eu entendo que esse stop aqui eu não levo por conta desse sell side. E outra também é a forma que ele chegou, né? Então, não levo. Beleza? Então, aqui está descartado o meu trade de venda naquele momento. Só que, a partir do movimento, do ponto que ele faz a captura de liquidez desse topo, o que é que eu tenho que entender? Que ele buscou uma região mais acima. Por quê? Porque liquidez interna é isso, galera. Liquidez interna, movimento interno de estrutura, é o que? A armadilha. Então, você precisa ler direito o gráfico. Então, levando em consideração que tínhamos essa liquidez externa, só que externa do movimento interno, tá? Dessa estrutura, beleza? Eu tenho que entender que ele simplesmente veio capturar esse ponto. Ele veio capturar essa liquidez. Quando ele captura essa liquidez, eu posso me antecipar no risco entry? Pode. Mas se você não quiser, olha só que fenomenal foi esse movimento aqui. Ó. Olha só. Quando ele faz uma quebra de estrutura e ele capturou essa liquidez desse movimento, eu levo lá para 1 minuto e a magia acontece. Olha só isso, cara. Olha só essa movimentação aqui. Ó. Chegou no ponto que deveria dar a resposta. Eu já identifiquei aqui um choque dessa estrutura e eu tenho ali um boys também dessa estrutura. A partir desse momento eu tenho um range de negociação. Aí eu vejo que o mercado manipulou abaixo daqueles 50% e chegou exatamente no order block que deveria chegar. Meu trade posicionado aqui, ó, stop de 3 pontos acima desse order block. E aí eu tenho um trade a favor do movimento e um trade de 45 pontos, basicamente aqui, ó. 45 pontos. Um risco de 15 para 1, cara. Então foi um trade muito top, muito massa. E aí a gente tem essa estrutura, tá? Ou seja, a gente pegou um trade da estrutura interna, dessa movimentação toda aqui, ó, mitigou, e o nosso alvo é a base. E isso é muito top, tá vendo? Então, esse foi o trade de hoje. O dólar tá tá uma uva, né, esses dias. E o que é que nós temos para as próximas movimentações? Isso aqui, ó, nós temos já uma região líquida desse fundo, desse topo aqui, tá? Agora nós temos um range novo estabelecido, levando em consideração isso. Deixa eu só apagar isso aqui, tá? Para estudo de casa é importante vocês terem aí essa questão. Deixa só eu apagar tudo isso, tá? Que aí vocês vão passar a entender melhor essa situação. Agora que nós temos lá mais uma quebra de estrutura lá no fundo, fez um boys, ó, tá? A gente pode levar em consideração um novo range. Eu acredito que ainda vai ter fundo para perder, mas
vocês podem já deixar. Quando ele fizer o fundo, quando ele fizer o fundo, você começa a marcar as regiões. Para o dólar amanhã, é esperar ele esticar um pouco mais, tá, gente? Deixa ele esticar, procurar mais o fundo, uma coisa ou outra, para você poder criar expectativa. Deixa ele induzir mais. A gente consegue ver o The Block? Consegue, tá? Mas é importante ele sair daqui, desse pontinho, né? Entendeu? Ele vier a perder esse topo, pode sim acionar gatilho dessa falha de swing até o movimento lá em cima, com essa mitigação e cair. Até que se prova o contrário, assim como o mini índice, o dólar é queda e o mini índice é alta. Então essa movimentação que a gente tem aí para o dólar, tá certo? A gente tem que procurar regiões de prêmio para poder vender, tá, gente? Compra, a gente pode comprar até lá, tá bom? Então busquem esses pontos aí. Beleza? Show de bola? Ficou nítido? Ficou claro? Acredito que vocês aprenderam bastante aí com esse trade aqui que aconteceu hoje no dólar de 45 pontos, cara. Um trade muito simples e aquele movimento de confirmação a favor do fluxo. Olha só como é rápido, né, a queda. Aguda. Por quê? Porque a gente está a favor do movimento, a gente tá vendendo o impulso. A gente está vendendo no final de uma correção para surfar um impulso. Olha só que mágico, olha só como funciona a análise institucional. Então é isso, gente, ó. Beijo no coração de todos. Deus abençoe. Eu estou me recuperando, mas, meu irmão. E outra, galera. Tenho novidades. Amanhã. Acredito que amanhã já sai a novidade para vocês aqui, viu? Novidade. Acredite. Pega esse vídeo, manda para o máximo de pessoas possível aí, que você vai ajudar muita gente. E se inscreva, tá? Então é isso. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Valeu. Fui!